Olá, bem-vindo a mais um podcast Pode Ser Grande. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast o professor e juiz do trabalho, Fábio Luiz Pacheco. Ele, além de professor e juiz, ele foi aprovado em mais 10 concursos, nomeado em 6. Hoje ele atua como juiz do TRT da 23ª Região. E esse Hoje no Pod, ele está aqui para orientar os empresários, entender melhor essas questões cruciais relacionadas ao assédio na empresa. Bem-vindo, professor Fábio. Obrigado, Marcela. Danilo, tudo bem? Boa Olá, tarde. tudo bem? Boa tarde. A alegria minha aqui, eu tenho certeza que o papo hoje vai render. Eu vou tentar explorar bastante o conhecimento de vocês dois, e aí o papo vai longe, vai fluir. A gente, de papo a gente se garante aqui. Doutor, queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, como foi chegar aí nessa área, né, de juiz e estar provavelmente direcionado muito a esse cuidado, essa gestão da parte empresarial. Perfeito, Marcela. Assim, como quando a gente se forma em direito, a gente acaba indo para a advocacia. A advocacia é sempre um bom ramo. Então, eu advoguei um tempo em Porto Alegre, eu sou gaúcho, fui para Brasília, me convidaram para advogar para uma confederação patronal. E lá em Brasília, mais ou menos 2008, 2010, o sistema, ele te corrompe. Em que sentido? É uma brincadeira essa corrupção, tá? Ele te corrompe para tu virar concurseiro. Porque em Brasília, em 2010, era muito bom. Imagina. Fazer concurso público. Os cargos pagavam altos salários. E aí conheci muita gente, muitos amigos, namorada, depois virou noiva, depois virou esposa, inclusive. E eu comecei a estudar para concurso. Sempre tive facilidade, sou muito prático para estudar. E aí eu comecei a estudar e fui passando. Fui passando num, no outro, e aí eu fui me encontrando. Acabou que eu passei e tomei posse na Justiça Eleitoral, cuidei de eleições municipais. Só fazer um parênteses, eu penso com caneta. Eu acabei de fazer uma observação aqui sobre eleições municipais, que eu quero falar com você sobre esse assunto também, porque esse ano tem eleição municipal. Com certeza. Ok. Tá? E assédio eleitoral. Tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho. E depois saí da Justiça Eleitoral, fui para a Justiça Federal e aí me encontrei na Justiça do Trabalho. O TRT 23 hoje é o meu 4º TRT. Trabalhei em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e como juiz no Pará, Amapá e Mato Grosso. Então, hoje em dia, sou juiz extremamente feliz aqui no Mato Grosso. É um belo e um baita estado. Sim. Eu só me assusto com duas coisas até hoje aqui no Mato Grosso. Primeira delas. Calor. Tem jeito. Eu saio de casa e vou pro elevador, uma gota vem, escorre. E segundo, as longas distâncias. Porque o pessoal acha que 300, 400 quilômetros é perto. Eu assim, como assim perto? Eu vou demorar 3, 4 horas? É longe demais. Daqui para Sinop de carro é longe. Para mim. E para vocês é perto. Né? Mas enfim, essa foi a minha trajetória. Hoje estou muito feliz no serviço público. Tá? Bacana. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância dos empresários, né, de compreender e entender essa questão do direito trabalhista e poderem até, eu falo, se prevenir, né, nessa questão que é tão hoje importante aí dentro das empresas. Que bela colocação, Marcelo. Porque assim, a gente tem que descortinar alguns conceitos e alguns preconceitos. Por exemplo, um empresário que eventualmente na sua empresa, no seu business, seu negócio, ocorre um ato de assédio, não necessariamente é porque ele quis, não necessariamente é de propósito. Eu vou me arriscar. 50% ou mais é por falta de conhecimento, é por falta de assistência de psicólogo, advogado, contador. Eu vi esses dias um processo em que uma empresária, pequena empresária, dona de uma loja de tintas de um município pequeno aqui no interior do estado, por um equívoco do contador, deixou de recolher o FGTS de um determinado empregado. Nossa. 3 anos sem recolher. É bastante tempo? É bastante tempo. Ele tem direito? Tem direito. Mas ela chorava na audiência. Chorava na audiência, dizendo, olha, não foi porque eu quis, eu não sabia, foi um equívoco meu e da contadora. E a contadora, inclusive, ia dividir com ela esse custo. Porque foi o custo, né, um equívoco que partiu do escritório de contabilidade. Mas, enfim, a questão do assédio, ela é vista em todos os ambientes corporativos, em toda espécie de corporação. Desde lá o chão de fábrica, do peão, que a gente chama, daquele trabalhador mais humilde, que recebe o salário mínimo, um pouco mais, até o ambiente altíssimo, corporativo, de grandes executivos, que às vezes, para mim assim, quanto maior o conhecimento, maior a intencionalidade. Né? Quanto maior o desconhecimento, acaba sendo sem querer. Sim. É o jeito, às vezes, um jeito bruto de falar, de se portar. Né? E o pessoal com especialização, mestrado, doutorado, que ganha 2, 3 dígitos, já é mais difícil saber que não tem esse prévio conhecimento. Não sei se tu vê bastante isso, Danilo, como é que é no mundo corporativo. É mais ou menos assim? Tem essa ligação?
Tem total ligação, na verdade, né? E é muito importante você citar que ele acontece de vários níveis, né? A gente sempre destaca ali a verticalidade e a horizontalidade sobre isso, né? Falando um pouquinho da verticalidade, geralmente ela acontece muito do superior para o liderado. E aí, quando a gente fala sobre o superior e liderado, eu chamo muita atenção nesse aspecto, porque existe uma grande diferença no aspecto da hierarquia, em específico sobre a subordinação e a sujeição, né? Então, é isso que pega na maioria das vezes, né? Uma vez que você é líder e você possui sua hierarquia, tá correto você cobrar, inclusive, sobre metas. Aliás, metas em específico é o que mais surge na prática, é a maior dúvida, principalmente porque a gente tem uma ANR falando sobre isso, né? Eu falo que, assim, o assunto assédio sexual, abuso moral em específico, ele acaba sendo recente na nossa legislação, né? E eu falo que até o cuidado com a saúde mental, ele é recente dentro das empresas, né? E aí vai estourar lá na mão do Dr. Fábio lá para poder resolver se a empresa não tem nenhuma atitude de prevenção. A gente estava conversando em Fora do Ar que a gente vê essas questões de assédio em momentos distintos, mas no mesmo caso. Ao passo que vocês enxergam, antes de virar um processo, vocês tentam e se esforçam... Acolher, orientar, trazer uma gama de informações, eu vejo quando já estourou, né? Quando já virou processo e já não tem mais o que fazer, a não ser tentar conciliar as partes lá no momento da audiência. Mas, doutor, uma coisa que você trouxe que eu achei bem interessante, que eu acho que faz a importância do conhecer, né? Eu acho que o conhecer faz a gente entender o que está em vigor e conseguir, a partir disso, instruir as pessoas para que evite isso, né? Você falou a questão do chão de fábrica. Eu vejo também que existe uma questão cultural de, mas na minha época isso era normal, isso era brincadeira. Mas na época a gente fazia isso. Eu vi uma propaganda assim, né? Se essa propaganda dos anos 90 passassem hoje, o que seria? Porque se você for ver o tipo de conversa, o tipo de posicionamento que foi assumido na sociedade, mudou muito. Então não adianta você achar que porque há 30 anos atrás era normal e que hoje isso vai ser normal, né, doutor? Não é mais. E tu relembrou bem as propagandas dos anos 90. Você lembra de uma ex-dançarina do Faustão? Verão, vai verão, vem verão, que fazia propaganda de uma cerveja com uma roupa minúscula. E falava, cara, isso é um assédio sexual. É um tipo de assédio sexual. E só para entrar no assédio sexual, não é tão novo não, tchê. Por quê? Tem previsão no Código Penal há muito tempo. É novo que vem falando, né? Pronto. É novo que vem falando em ambiente corporativo fora do âmbito criminal. Isso, exatamente. Perfeito. Legal. E o assédio sexual é o seguinte, todo mundo acha que precisa de um toque, todo mundo acha que precisa de uma cantada explícita. Não. E não é bem o por aí. assédio sexual, tanto para caracterizar um crime como previsto no Código Penal, como uma situação que vai ensejar danos morais, porque pode ensejar danos morais. E outra, às vezes, não é nem para a pessoa que assediou, vai ser para o dono da empresa. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona isso dentro da empresa, por exemplo, né? Por que o dono tem que entender, ele tem que se cuidar, e ele tem que se preocupar com as atitudes, por exemplo, da liderança dele, da equipe dele? O quanto isso impacta diretamente nele? Não fui eu que falei, isso é meu líder. Não. Quanto isso impacta diretamente a empresa? Quem responde é o CNPJ. É o CNPJ mesmo, não tem como discutir. Pensamos, como o Danilo bem colocou, na verticalidade. Sim. O líder é responsável pelo time. Só que o líder, que pode ser um supervisor, tem um coordenador, o coordenador tem um gerentão, tem o dono. Alguém está lá. Alguém foi omisso. Foi omisso no que tu bem mencionou. Na capacitação, no treinamento prévio, na roda de conversa, um esclarecimento, Sim. São palestras, uma vez por mês, uma vez por semestre, cartilhas explicando o que é isso. Precisa ter. Olha só, a gente vê... E o assédio sexual, ele é muito mais comum de homem para mulher do que o contrário, tá? O assédio sexual também, ele depende de uma pseudo-oferta de vantagem. Se eu tenho uma subordinada e eu digo, olha, ou dou uma cantada, vamos sair para jantar hoje, tá vendo aquela promoção, aquela vaga que está aberta? Pode ser tua, sem sair para jantar. Isso é um crime de assédio sexual, previsto na legislação penal, né? E vejam, não houve toque. Se eu pego e mostro um nude, né? Figurinhas assim com conotação sexual, tudo isso pode ser caracterizado como assédio sexual. Que consequências? Falando sobre o assédio sexual. Várias, né? A primeira delas é no âmbito criminal, aí a pessoa é o assediador que vai responder. Responde criminalmente. Final. Isso não vai para a empresa, isso não tem problema nenhum. No âmbito da empresa, o que pode acontecer? Primeiro, ela pode mandar o assediador embora por justa causa. Por justa causa. Né? Esse é o primeiro ponto.
E o assediado, o que pode acontecer com ele? Ele pode sair e entrar na justiça e pedir uma rescisão indireta, que é o impacto financeiro. Ganha, por exemplo, aviso prévio, a multa de 40% do fundo de garantia, né? Básicos assim, além de uma indenização por danos morais. E por que quem vai pagar vai ser o CNPJ? Porque o assédio ocorreu nesse ambiente corporativo, nesse ambiente empresarial em que o CNPJ comanda. Que o CNPJ decide. É. Primeira coisa, assim, eu tô aqui no meio, né? Um juiz, bacharel em direito, e a gente está falando. Vamos definir aí para o pessoal, que às vezes tem pessoas ainda que estão nessa fase de entender, assim, assédio moral, assédio sexual. A gente fala muito do assédio e tem essas duas discrepâncias, duas coisas que são diferentes, apesar que eu acho que de punição deve ser muito similar, né? Não sei se tem um agravante aí, mas defina a diferença para as pessoas entenderem ali o que pode ser considerado um tipo de assédio e de outro. Na verdade, o assédio moral, ele é muito similar ao dano moral. Só que o dano moral, basta uma ocorrência. Aconteceu um dano moral. O assédio moral, esses constrangimentos, essas humilhações, normalmente com vistas que objetivam menosprezar, diminuir a pessoa assediada, devem ocorrer e se perpetuar no tempo. Deve ter uma repetição. Eu adorei quando vocês se entreolharam quando veio a palavra metas. Por quê? Porque no... Por quê, né? Por que será? Porque no ambiente corporativo, a cobrança de metas, ela é o dia a dia. O existente. Ela é o dia a dia, é o que tem. Só que tem duas cobranças de metas. As bonitinhas, que são as bonitinhas, né? As não abusivas, tranquilo. E as abusivas? As abusivas que devem ser evitadas. E isso a gente já entra em outra definição. O assédio moral. Essas condutas repetidas, prolongadas no tempo, que visam diminuir, humilhar, constranger alguma pessoa, podem ser direcionados contra esta pessoa ou podem estar presentes em todo o ambiente corporativo. E aí é o assédio moral da organização, organizacional. Portanto, a cobrança de metas abusivas, onde todos os empregados daquele determinado setor de vendas, que é onde normalmente acontece. Né? É claro, tá bom. Pelo menos é o que chega nos processos e aí eu estudo bastante. Vem grupo de WhatsApp do pessoal falando assim, pessoal, esse mês tem que bater meta, senão uma ou duas cabeças vão rolar. Isso é uma meta abusiva. De 10 funcionários, 10 liderados daquela pessoa, daquele supervisor, por exemplo, vem no final do mês uma listinha. O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6 atingiram. O 7, o 8, o 9 e o 10, João, Maria, não atingiram. Até aí, eu, Fábio, não acho abusivo. Só que no lado de cada nomezinho vem uma tartaruguinha. Um prêmio tartaruga. Foi lento. Criar um ranking, não necessariamente, vamos dizer assim, criar um ranking do melhor vendedor, que a gente vê muito isso, né? Não necessariamente, mas pode acarretar. Sim. Tem que tomar cuidado da forma como você expõe, da forma como você traça, mas não é simplesmente porque eu criei um ranking, mas como eu lido com esse ranking, ou como esse ranking é visto dentro da minha empresa, divulgado, que pode agravar esse caso ou não, né? Lá atrás, Marcela, até trazendo uma contribuição, isso foi uma problemática em específico ali para operadores de telemarketing, né? Nossa, a NR17, se eu não me engano, né? É a única que fala sobre isso. Dos intervalos específicos. Lá atrás, antigamente, principalmente em relação às metas de atendimento, né? Tinha empresas que colocavam um abacaxi lá na mesa daquele colaborador que era o pior. Eles não tinham tempo para ir no banheiro. Eles não tinham tempo para ir no banheiro. No banheiro, o cara não podia fazer xixi porque tem que bater meta. Tinha que fazer 5 ligações no período que ia fazer xixi. E aí, na minha concepção, na falta de outras NRs específicas para também outros ramos de atuação, né? Acaba que os tribunais utilizam bastante dessa NR17, até para embasar essa questão do assédio moral, certo? A NR17 ela trata de 2 assuntos, ela tem 2 anexos. Um é a pseudo-regulamentação, porque não é lei, é uma norma infralegal, né? Sim. De quem trabalha com telemarketing, né, televendas, e a outra trata de ergonomia, que eu acho que de vez em quando vocês devem se deparar com algum assunto. Bastante. Pois é, então a NR17 nos ajuda bastante. Mas, mais que isso, a CLT ela sofreu uma grande alteração no ano de 2017. O artigo 223C de casa, ele trata vários direitos de personalidade. Isso daí devia estar assim, na mente de todo gestor, estampado na mente de todo gestor. Por exemplo, se a violação
seja para uma pessoa no assédio individual ou no organizacional. Qualquer coisa atinente ao nome, à honra, à dignidade, à saúde, à integridade física, à sexualidade. Vamos falar de sexualidade. Sim. Tem uma pessoa transgênero na tua empresa. Ela vai no banheiro de homem ou de mulher? Bobinha pergunta. Pode ser aonde é que ela vai? Uhum. Isso tem que estar definido. Tem que estar bem definido. E outra. Digamos que a pessoa nasceu homem, mas se sente mulher. Pode fazer cirurgia, né? Tem questões médicas. E psicologicamente, psiquiatricamente, mentalmente, ela se sente mulher. Tá? O estereótipo dela é feminino. Com prótese, não tem barba. Tá? Poderia ser o exemplo contrário. Ela vai no banheiro dos homens ou das mulheres? E ainda, se ela for no ambiente feminino, como vai ser essa? As outras colegas, como é que vão tratar ela? É isso que você trouxe, é muito importante, assim, falando um pouco, né? Eu adoro trazer dúvidas. Isso é ótimo. Eu falo assim, isso é ótimo porque, por exemplo, eu sempre trabalhei na área de RH, né? Igual você falou, eu vi o problema antes dele estourar, vamos brincar assim, né? Antes dele virar o jurídico, vamos falar assim. E o que eu percebo isso é justamente a pessoa que é do RH, quem é do RH, tem que ter um preparo para lidar com isso, para pensar em projetos, até para que, esses dias eu fiz uma matéria, né, que era falando sobre aceitar a diversidade, questão de inclusão e tudo mais, e eu falei, esse é o momento, não adianta a empresa falar, eu quero. Se você não fizer um preparo emocional para as pessoas, não fizer uma estrutura emocional para que a inclusão seja realmente verdadeira. Não seja, vamos brincar aqui, cumprir cota, porque não é esse o objetivo de ninguém. Não é ideia. Então não adianta você falar assim, eu vou abrir, vou dizer que isso é legal, vou dizer que isso funciona, se a minha empresa fica bem vista no mercado. Peraí, que estrutura eu estou criando para ter este acolhimento e o que eu estou fazendo para os demais da equipe entenderem isso realmente como um projeto, como uma ideia, como um diferencial, né? E aí até queria trocar essa ideia, assim, o que você vê aí hoje nos históricos, né, que você indicaria desses procedimentos, desses cuidados, assim, que muitas vezes as empresas precisam ter para evitar que chegue lá, né? Vamos dizer, para evitar que chegue esse processo. Assim, são duas posturas que eu enxergo e relembrando. Eu trabalho com o produto que chegou no judiciário. Já está o problema instaurado. Pronto, é isso aí. Então, assim, são dois grandes momentos que a prevenção pode acontecer. O primeiro, óbvio, como o próprio nome diz, é a prevenção. É antes, né? Trazendo palestras e, para mim, capacitação para que não aconteça isso. Capacitação, tá? Fábio, a capacitação é de quem? Prioritariamente do dono. A gente estava comentando em off, é cultura. Cultura, que palavra bobinha, não quer definir nada. Cultura define tudo. Se o dono da empresa, desculpa a expressão, é porque eu sei que tem, eu vejo em audiência de vez em quando, é um ignorante que acha que pode chamar todo mundo de... Posso falar palavrão? Pode, acho que pode. De burro, de incompetente, de incapaz. E outra, na frente de colegas e às vezes até de clientes. Sim. Tá? De colegas e de clientes. Se ele não tem essa mentalidade, fica difícil para a empresa. Né? Então, o cabeça da empresa tem que ter essa noção e os líderes, coordenadores, chefias. É isso, todo mundo que tem responsabilidade sobre alguém, quem tem né? time, dizer. Quem é cacique, porque quem tem cacique tem os índiozinhos, né? Né? Então, quem tem cacique, quem é cacique tem índiozinho, precisa estar capacitado. Mas isso é o primeiro momento. É para evitar. Mesmo assim, às vezes, não se evitou. Sim. Só que ainda não chegou no Poder Judiciário. O que fazer? Para mim, o melhor instrumento quando acontece isso é o canal de denúncias. Anônima, tá? Sim. Denúncia anônima. E exemplo. Há muitos anos, quando eu ainda era advogado, eu me deparei com uma situação inusitada e horrível de lidar. Eram dois empregados que tinham brigado, discutido entre eles. Sim. Era uma menina negra que chamou o colega que era homossexual de várias palavras de baixo calão, mas tudo batendo, criticando, malferindo, de forma pejorativa, a sexualidade dele. E ele, por outro lado... retribuiu, digamos, com críticas racistas. Lá na época, o que eu orientei a empresa? Nós suspendemos os dois por uma semana. Os dois.
sugerimos para os dois, se vocês se sentiram lesados criminalmente, vão na delegacia de polícia. Porque aí não era atribuição da empresa, né? Vocês façam uma queixa, crime, façam o que quiser. Os dois foram suspensos porque a atitude dos dois não era adequada. E na semana seguinte, nós contratamos, por coincidência, foi um advogado e uma psicóloga, para dar uma palestra sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Não foram vocês, mas poderiam ter sido. Poderia ser. Poderia ser, né? Então, assim, essas condutas, antes de virar um processo... E por que eu digo isso? Porque, às vezes, aquele funcionário que foi atingido, agredido, violentado moralmente, ele não sabe que tem esse direito. Mas o advogado que ele for procurar sabe e vai cavar um monte de coisa. Às vezes umas procedem, outras não procedem, às vezes tem provas, vai às vezes criar não também uma historinha aí que às vezes tem verdades e mentiras, né? A gente sabe disso. Eu não sei de nada, tá? Mas isso dizem que isso acontece quando chega no judiciário, tá? Então, assim, é imprescindível, no meu ponto de vista, o pré. Mas, Fábio, isso não é um custo, mas muito pelo contrário. Barato, né? Assim, é de graça. E se for um custo, é um custo inteligente. Por quê? Vejam só. Vocês querem, todo mundo aqui que está nos escutando e nos vendo, que alegria falar para a audiência de vocês. Quer trabalhar numa empresa que paga bons salários e é vista como uma boa empregadora, ou quer trabalhar num lugar que os salários são baixinhos e é visto como um ambiente assediador? É a opção A. Marca e vai para o abraço. Opção A. Então, se tu quer contratar as melhores pessoas, as maiores cabeças para o teu negócio, tu quer que ela se sinta feliz ali no ambiente. Vamos pensar num dia de 24 horas. Sim. 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e 8 horas na loucura com filho, esposa, comendo. Vivendo o resto da sua vida, né? Vivendo o resto. Tu não vai querer destinar 1/3 do seu dia num ambiente legal, gostoso, saudável? Claro que vai. Falei em saudável. Saudável remete à saúde. É sempre bom. Embora o nosso papo não tenha o intuito de trazer para o lado médico, burnout é uma doença. Recentemente ingressou na lista das doenças decorrentes do trabalho na OMS. Né? E eu faço uma pergunta. A gente vai numa obra, a gente vê o pedreiro, o auxiliar de pedreiro, com capacete, com luva, com bota. Qual o EPI da saúde mental? Então, não existe. Não existe. A não ser o quê? A capacitação prévia. Eu vejo que isso é um EPI. Embora não tenha nenhuma NR lá do Ministério do Trabalho, nenhuma delas tem isso. Certeza, mas com certeza é. A informação, ela possibilita a não condenação na esfera judicial. Se a gente pudesse resumir, eu acho que seria mais ou menos isso. Tem um caso de uma empresa da qual a gente fez um trabalho uma época, onde até é uma área que a gente sabe que é intensa emocionalmente, vamos falar assim, dá muito desgaste. E quando a gente perguntava, né, você está satisfeita com o teu salário? E 90% das respostas era assim, é pouco pelo estresse que eu passo. E aí, na época, até eu fiz desse feedback, né? Que o problema, você pode aumentar o salário 10, 15, 20 vezes. Não era isso. Não era isso. A palavra que acompanhava ali, ela tinha 10 vezes mais peso, porque era a saúde mental que estava em jogo, do que realmente o financeiro. E hoje a gente vê uma geração, né? Eu sou um pouco mais velha aí do que o Danilo, uma geração que busca realmente essa qualidade de vida. Porque o que eu estou te falando, antigamente, isso tudo era muito tido dentro de uma falsa normalidade, você se ofendia, mas você tinha que aguentar, né? Você tinha que aguentar, era normal, era chefe, a gente falava até isso, mas é o chefe, o que eu tô para fazer? E de repente a gente vem para uma mentalidade agora, onde essa nova geração, ela tá em pauta isso, ela questiona isso, ela não aceita mais. E é o que você falou, entre às vezes um salário menor e uma qualidade emocional de vida maior, ela vai escolher sempre aquele que é emocional pega mais do que necessariamente isso é uma construção, mas ela só contribuindo com o avanço da nossa globalização e da tecnologia. Até porque antigamente, né, o esforço era muito mais físico, né? Só que com a vida da tecnologia, o esforço ele é muito mais mental e psicológico. Então, por isso que eu falo que é bem recente você tratar sobre a saúde mental nos aspectos do trabalho, justamente por isso, por essa globalização, né? E é engraçado você citar esse exemplo específico, porque eu também fiz uma pesquisa bem recente numa empresa e assim,
sempre quando a gente vai fazer essa análise, né, acaba que o gestor, a maior preocupação é, será que eu vou ter que realmente mudar minha questão salarial, né, sangrar ali a minha folha de pagamento? Quando, na verdade, tem pequenas atitudes ali que você pode, enquanto gestor, enquanto RH, prevenir e melhorar para que não esteja sangrando a sua folha de pagamento, né? Dentre elas, a implementação de um canal de denúncia ou até terceirizando esse canal. Porque na terceirização do canal, você garante, inclusive, a neutralidade aí da empresa. Porque e o anonimato. O anonimato, total, anonimato e neutralidade. E a transparência, né? Sim. Transparência no que puder ser transparecido, claro. Né? Naquilo que puder ser colocado ali, questionado e tudo Pronto, mais. deixa eu só aproveitar esse gancho que tu deixou aí, Danilo, sobre modernidade, já chamamos a tecnologia. Sim. Eu ia falar da mesma coisa. Porque assim, hoje está em voga muito mais o teletrabalho, para essas funções que permitem o teletrabalho. Sim, né? não são todas. Pessoal, eu já vi narração em processo judicial de constrangimentos em reunião do Zoom. Então, assim, isso é para os gestores, para os empresários se darem conta que não necessariamente é naquele ambiente presencial. Não No precisa Zoom também. estar aqui, né? É fazer a situação do assédio que é o problema, independente do que meio ele vá. O e-mail ele vá. E eu ainda acho que a população brasileira ela não sabe lidar com redes sociais de forma perfeita. E para mim o melhor exemplo é o WhatsApp. Eu ia entrar nessa É o WhatsApp. Por que é o polêmica. WhatsApp? Porque vamos parar e pensar. O que significa um WhatsApp? Significa o seguinte: se tu está habilitado os 2 tracinhos azuis que eu tenho, tá? Eu tenho, Fábio, eu tenho habilitado os 2 tracinhos azuis. Não sei se vocês têm. Eu tenho. Vocês têm, tá. O que significa? Significa que qualquer pessoa que subir no apartamento de vocês, eu moro em apartamento, ou subir na casa de vocês, fizer assim, ó, bater na porta, tu vai ser obrigado a abrir, mesmo não querendo. Porque se tu não responder pro cara e ele viu que tem os 2 tracinhos azuis, vai ficar chateado. Vai ou não vai? Vai ficar chateado. Então, isso é o primeiro ponto. E se essa mensagem for no horário depois do expediente? E se essa mensagem for no sábado, domingo ou feriado? E se for nas tuas férias? Tem decisão judicial de vários TRTs, principalmente do TRT de Minas Gerais, que eu tenho conhecimento, que mandou pagar as férias de novo porque o cara não parava de receber mensagem durante as férias. As férias não servem para desconectar do trabalho, é para isso que servem as férias, né? Para esquecer senha. Eu falo, cara, que esqueceu a senha do computador As férias foi boa. Quem esquece a senha do computador em 30 dias, aí tu aproveitou as férias. Pescando, viajando, ficando em casa, vendo série. Não interessa o quê, né? Tu tem que relaxar. E falando no WhatsApp ainda, aí sim, grupos de WhatsApp. Tá? Por quê? A gente sabe, pessoal. Eu sou chefe, né, das unidades onde eu atuo. Tem um grupo que eu tô. Eu e os servidores. Mas tem grupo que eu não tô. E deve ter um pseudo-grupo. Deve ser um terceiro, né? Sempre tem. Sempre É os tem. grupos paralelos aos oficiais. Pronto. Né? E aí começa a faltar controle. Porque quando é grupo oficial corporativo, seja com telefone particular, seja com telefone corporativo, o trabalhador que está no grupo entrou de férias, ele tem que ficar no grupo ou sair. Olha que besteira para a gente refletir. Ele tem que sair do grupo. Nos grupos que eu estava, quando eu era gestor de unidade, gestor de vara do trabalho, quando eu estava na titularidade, eu mandava tirar os servidores de férias. E ele pode dizer o seguinte: olha, mas eu estava nas férias, só que eu estava trabalhando. E se o cara está lendo mensagem, de fato, a cabeça dele está funcionando. E, eventualmente, essa pessoa vai responder a mensagem. Ele pode dizer que ele não teve o seu direito de desconexão e, para isso, ele pleitear, inclusive na Justiça do Trabalho, uma indenização por danos morais. Afinal de contas, a saúde mental, a dignidade dele de ter período de férias, de descanso, de lazer, não foi observada. Então, assim, veja, uma bobiça de grupo de WhatsApp, olha quantas consequências. Né? E eu nem vou falar de questões de assédios, de mensagens, de figurinhas, de fotos, nudes, esse tipo de coisa, porque daí já está bem expresso, bem explícito. Já está. Isso. Já não dá, questionar. Não dá mais para questionar, já era. E hoje em dia eu vejo que tem muita tecnologia também para você ter esse mesmo conversa em grupos e tudo mais de forma mais formal, via computadores, via outras tecnologias, né, que permitem você não estar aqui necessariamente na palma da mão, que acaba que a gente realmente não se desconecta, né? Fica refém. Bacana, que bacana, doutor.
Deixa eu falar de mais 2 casos. Pode, porque claro. esses 2 casos são extremamente emblemáticos. E o Danilo já mencionou. O Danilo tá dando os spoilers aqui, tá? Ah, tá. Não, né, o Danilo chegou assim e tá acabando, né? A surpresa, acabou. Não ensaiou. Acabou. Mas assim, o Danilo já mencionou. O que comumente acontece é o assédio vertical, de cima para baixo. Isso eu falar, explique o vertical para quem não entende, gente. De cima pra comecei baixo. falando De líder para funcionário. Isso, de líder para Tem a funcionário, liderança para subordinado. Subordinado. Tá. Mas tem aquele assédio horizontal, Exato. que é entre pessoas do mesmo nível hierárquico, digamos, de vários analistas. Tá? De vários analistas, júnior ou pleno, ou sênior, eu não sei quando Tá no mesmo denominação que quiserem. Tá. Esses tempos rolou até nos grupos, que nós juízes também temos grupos de WhatsApp. Rolou num grupo de WhatsApp, tem ministros, desembargadores, gente do Brasil inteiro, é super divertido. Imagina. Às vezes, tá? Às vezes não muito. Uma decisão em que trabalhadores, eu acho que era de São Paulo, interior de São Paulo, e lá era assim, um determinado setor com umas 20 pessoas e tinha um carioca. O carioca tem um sotaque diferente. Existe um pseudo preconceito com a figura de quem é do Rio de Janeiro, da mesma forma que diz que o baiano é preguiçoso, que gaúcho é grosseiro, né? Que para mim são todos estereótipos equivocados. Existe esse estereótipo de que o carioca é malandro, meio preguiçoso. Pois então, vários colegas de trabalho ficaram chamando durante muito tempo o cara de preguiçoso, de vadio, chegar atrasado. Sabe, qualquer problema que o cara tinha na vida pessoal dele, o filho tá doente, o cara chegou atrasado, chama o cara de preguiçoso. Olha que absurdo. E no começo, isso relatou no processo, no voto, tá? No começo isso não atrapalhou. É brincadeira. Não gerou incômodo. Só que depois de um tempo, é um assédio que a gente mencionou, vai se perpetuando no tempo, uma conduta que vai sendo repetida. Com intencionalidade. E aí o cara foi pro médico, foi pro psicólogo. Isso atrapalhou. Chegou um determinado momento que o cara não aguentou mais e entrou na justiça. Sabe o que ele alegou e o que a Justiça do Trabalho deferiu? Uma indenização por danos morais alta, mais de R$6.000, acho que foi R$6.300 mais ou menos, e disse que aquilo era uma xenofobia. O que é xenofobia, para a gente ressaltar? É o preconceito com o diferente. Que nem a gente escuta que os americanos têm isso com os mexicanos. Sim. Aí é de um país para outro. Mas dentro do país, às vezes dentro do mesmo estado, pode ter esse preconceito, essa discriminação com quem é diferente. Aí, imagina, né? Uma situação entre colegas. Será que foi possível de o supervisor, do chefe dessas 20 pessoas não ver isso? Não saber dos apelidos? Eu acho quase impossível. Quase impossível no dia a dia o chefe não saber. Pode acontecer? Pode. Mas, Fábio, se o chefe sabia, ela será responsabilizada? Ela vai ter que pagar uma indenização por danos morais, por assédio moral? Vai. E se o chefe não sabia, vai ter que pagar? Vai. Quem mandou não saber? Porque uma coisa é uma conduta comissiva, é o fazer. Outra coisa é a conduta omissiva, o não fazer. Ou que seja, a também empresa é responsável até pela questão pelo não fazer. do não fazer. Se ela não fez nada, ela também Por isso que é responsável. importante criar canais, criar momentos, criar possibilidades para que as pessoas... Porque talvez vai acontecer, mas que quando a pessoa que sofreu por algo procure alguém, ela seja realmente acolhida, cuidada e buscarem soluções para isso. Porque aí talvez, vamos pensar, na primeira vez que isso acontece, isso não vira problema porque não tem repetição. Talvez se você consegue ali, logo no começo, trazer as instruções, trazer o conhecimento, trazer toda essa parte que a gente está falando da importância de conhecer a parte da legislação, das regras e tudo mais, né? Independente do que você acha que é exagero ou não, a lei está ali, a gente não tem como a gente questioná-la, né? Eu não concordo, eu discordo, não é sobre isso, é sobre o que existe ali. Quando eu trago aquilo de forma informativa e isso deixa de ser repetitivo, isso perde toda a possibilidade de virar um processo lá na frente, porque uma única vez na vida, 5 anos atrás... Pode ser que mesmo assim peçam. Sim, né? mas assim, é mais difícil porque você teve ações também, você teve cuidados. Ótimo. E assim, se aquela atitude preventiva ela não serviu 100% para impedir o ajuizamento de uma ação judicial e até mesmo uma condenação, com certeza, mostrando num processo judicial que a empresa, tão logo ficou sabendo daquilo, agiu para minimizar os valores da indenização, cai demais. Ou seja, mostrar o cuidado traz diferença lá para frente. Tem processo que em vez de dar 30 mil, já dei 10 mil.
Porque você percebeu um movimento da empresa de cuidado, de zelo. E assim, tem situações do dia a dia que refogem, que são imprevisíveis. Sim. Alguém pegar e dar uma pasada no rosto de alguém, como é que vai ser isso previsível? Não tem, gera um dano material, moral, estético, né? Deixa eu só falar das eleições. Claro, rapidinho. claro, porque fica esse à ano vontade. tem eleição municipal. Fica à vontade. Tá? Eu falo, eu não falo muito, tá? Se me deixar, eu falo. Tá? Então, assim, ó, esse ano tem eleição municipal. Tá rodando Brasil afora, também em grupo de juízes, algumas decisões judiciais que tratam do assédio eleitoral. Muitas pessoas já ouviram falar disso. Ele ocorre quando? Quando a chefia, normalmente o dono da empresa, tem uma preferência político-partidária, um candidato ou outro, e quer impor os outros a quê? A usar camiseta, a usar boné, a usar broche. E claro, e o pior de tudo, na minha visão, impor que vote de fato naquele candidato que o dono da empresa quer. Né? Perdendo aquela pessoa, primeiro sendo constrangida, totalmente constrangida, porque ela não é obrigada a concordar, ter o mesmo posicionamento político da chefia. E às vezes teve um processo que está rodando, são vários, tá? Vários de assédio eleitoral. Um em que a pessoa foi humilhada, disse, por que tu não vai votar no meu candidato? Por que o teu candidato é melhor? Na frente de vários colegas de trabalho. Olha que absurdo. Né? Então, assim, aproveitando que esse ano é um ano de eleições municipais, que o Brasil tem mais de 5.567 municípios. 5.567. Se não me falha a memória, é isso. Tá? Eu sei que o Rio Grande do Sul tem 497. Gestores, fiquem atentos. Né? E eleição, cada um... eu sempre falo em audiência. Entre quatro paredes, na frente da urna. Né? Não nos interessa o que os outros fazem. Cada um tem sua liberdade e sua autonomia. Eu acho que era isso. Bacana. Não, e deixa eu até fazer uma pergunta. A gente já está encerrando? Já está encerrando. Vamos encerrar. Eu faço então, off, então. A gente volta aqui com outros temas, tenho certeza. Doutor, foi maravilhoso. Para encerrar, eu sempre gosto de pedir uma frase assim que move você, que faz você, sabe, enquanto profissional, se direcionar e ser muito... gostar daquilo. Inspirar os outros. Ai, difícil, tá? Porque você podia ter me falado isso antes para eu pesquisar uma frase mais bonitinha, assim. Mas é uma frase... ela é bem clichê, mas é que eu converso direto com meus filhos. Eu tenho 2 meninos, legal. Não tive uma menininha, né? Enfim. Gostaria, mas agora não vou ter mais 3 filhos, não. Tá bom. A fábrica parou no segundo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. De verdade. Eu tenho uma única irmã que é falecida, o meu pai é falecido. E às vezes a gente... quando a gente se depara com a morte, com a perda das pessoas, já liguei pro meu pai depois de falecido, pensa numa situação dessa, né? Porque dá muita saudade, diariamente dá saudade. Ontem foi aniversário da minha irmã, hoje que a gente está gravando é o aniversário do meu filho. Então essa frase, ela relata como eu gosto de manter a minha vida, mesmo que às vezes a gente não consiga, né? Mesmo que a gente não... Sim. Enfim, às vezes a gente não consegue, mas enfim, é uma boa frase essa. Que bacana. Doutor, para encerrar, quer falar seu arroba, para quem vai seguir você, ficar por dentro, saber das novidades, dos cursos, de tudo que está vindo aí? Eu tento manter um canal meio profissional no Instagram, que é @professor Fábio Pacheco. @professor Fábio Pacheco, e lá eu trago principalmente atualização jurisprudencial. Legal, tudo bacana. Que diversos TRTs e o TST estão decidindo sobre uma gama variadíssima de assuntos, notadamente do direito do trabalho e do processo do trabalho. Quem quiser se atualizar e entender bem desses assuntos, @professor Fábio Pacheco. Bacana, aproveita para seguir o professor Fábio Pacheco e também @grande DH. Gente, muito obrigada, até o próximo episódio. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.